O cheiro de 1000 rosas brancas parava pesado no ar. Um perfume doce para o que era para ser o primeiro dia do para sempre. Para Ava Montgomery, isso era isso. A culminação de uma vida de sonhos, estando no precipício de se tornar a Sra. Nathaniel Harrison. O diamante de 7 quilates no seu dedo estava frio contra sua pele. Um contraste marcante com o calor inundando seu coração. Os convidados estavam sentados, o quarteto de cordas estava pronto, e o homem que ela amava mais que a própria vida estava esperando. Tudo o que ela tinha que fazer era caminhar pelo corredor. Mas uma porta fechada, uma voz abafada e um único nome sussurrado estavam prestes a transformar seu conto de fadas em um campo de batalha. A suíte nupcial nos vinhedos Serenity era um estudo de caos opulento controlado. Luz solar espessa e dourada como o chardonnay local fluía através das portas francesas do chão ao teto, iluminando motes de poeira dançando no ar como minúsculos duendes comemorativos. Ava Montgomery estava diante de um espelho dourado de corpo inteiro, uma visão em seda marfim e renda artesanal. O vestido, uma criação sob medida para a qual ela voara para Paris, agarrava-se à sua moldura como se fiado de luar e promessas. Sua cauda cascava atrás dela, uma magnífica cachoeira de tecido que puxava o tapete persa antigo. Cada detalhe era perfeito, meticulosamente curado ao longo de 18 meses de planejamento obsessivo. Os lírios coloridos nos vasos de cristal eram o tom exato de creme que ela havia especificado. Os vestidos das damas de honra, um cinza pomba suave, estavam pendurados em uma fila organizada, esperando por suas ocupantes. Uma garrafa de champanhe vintage estava gelando em um balde de prata, sua rolha ainda enjaulada uma metáfora silenciosa para a antecipação sem fôlego que encheu o quarto. Isto não era apenas um casamento. Era uma produção, a fusão de duas famílias poderosas, os Montgomery e os Harrison, orquestrada à perfeição. Mas para Ava, era mais simples e infinitamente mais profundo. Era o dia em que ela estava se casando com Nate. Ela levantou uma mão, seus dedos tremendo ligeiramente para tocar o véu delicado preso em seu coque intrincado. Sua reflexão olhou de volta, uma mulher que ela quase não reconhecia. O conjunto determinado usual de seu queixo estava amaciado. Seus olhos azuis penetrantes, geralmente focados e analíticos de anos em estratégia corporativa, estavam arregalados e brilhando com lágrimas de alegria não derramadas. Ela estava feliz. Assustadoramente, delirantemente feliz. Pare de se mexer ou você vai borrar sua máscara e eu não vou fazer aquele delineador alado novamente. Uma voz tanto carinhosa quanto firme cortou sua reveria. Ava sorriu seus olhos encontrando Olivia Chen no espelho. Liv, sua dama de honra e melhor amiga desde o primeiro ano em Stanford, estava atrás dela, uma fortaleza de calma em um limpa-a-garganta mar de nervosismo pré-casamento. Enquanto Ava era a sonhadora, Liv era a pragmatista, aquela que lia as letras miúdas em cada contrato e em cada homem que Ava já namorou. Eu não consigo evitar. Ava respirou sua voz mal um sussurro. Isso é real? Eu realmente estou prestes a me casar com Nathaniel Harrison? Bem, a menos que ele tenha fugido nos últimos 5 minutos. Todos os sinais apontam para Sim, Liv disse, seus lábios se curvando em um sorriso irônico, enquanto ela ajustava um pedaço solto de renda no ombro de Eva. Embora eu ainda mantenha que chamá-lo de Nathaniel, soa como se você estivesse prestes a repreendê-lo, não a casar com ele. Ava riu um som borbulhante genuíno. Eu amo o nome dele. Eu amo tudo sobre ele. Ela amava. Ela amava o jeito que os olhos de Nate enrugavam nos cantos quando ele sorria. O baixo estrondo de sua risada que parecia vibrar direto através. O fogo ambicioso nele que espelhava o dela. Ele a entendia de uma forma que ninguém mais jamais havia entendido. Ele via além de Ava Montgomery, a herdeira do império de mídia Montgomery, e via apenas Ava.
Ele defendeu seus sucessos, acalmou suas inseguranças e a fez sentir-se querida. Ele era em todas as maneiras concebíveis seu par perfeito. Claro, Liv tinha sido cética no início. Ele é muito liso, Ava. Ela havia avisado um ano atrás durante coquetéis. Homens tão charmosos estão vendendo algo ou escondendo algo. Mas até o cinismo bem afiado de Liv havia eventualmente derretido sob o charme implacável de Nate e sua adoração aparentemente genuína por Ava. Ele havia conquistado sua melhor amiga e, mais importante, ele havia conquistado a aprovação cautelosa de seu pai, Robert Montgomery, um homem que via a maioria dos pretendentes de sua filha como tentativas de aquisição hostil. A porta da suíte abriu e a senhora Elela Nena Harrison, a mãe de Nate, entrou. Ela era uma mulher impecavelmente preservada, cuja postura sugeria que ela estava constantemente equilibrando a posição social da família em sua cabeça perfeitamente penteada. Ava, minha querida, você está absolutamente deslumbrante, ela disse, sua voz nítida. Uma noiva perfeita para meu filho perfeito. O fotógrafo está pronto para os retratos pré-cerimônia. Estamos trabalhando em um cronograma muito apertado. Tudo com Elela Nena era sobre o cronograma, a aparência, a execução impecável do evento. Ava suspeitava que sua futura sogra via o casamento menos como uma união sagrada e mais como o evento social da década, um testemunho da influência duradoura da família Harrison. Claro, Elela Nena, estou quase pronta, Ava disse, seu sorriso, sentindo-se um pouco mais praticado. Bom, Nathaniel está no escritório, logo no corredor, fazendo algumas ligações de última hora. Algo sobre o negócio de Singapura. Aquele menino sempre trabalhando, Elela Nena disse com um suspiro orgulhoso antes de voltar sua atenção para uma das damas de honra, que tinha uma minúscula ruga no vestido. O coração de Ava inchou. Mesmo agora, minutos antes do casamento, Nate estava fechando negócios, garantindo o futuro deles. Ele era tão determinado. Ela sentiu uma nova onda de amor por ele. Após uma enxurrada de fotos que se transformaram em uma série de flashes brilhantes e sorrisos forçados, o fotógrafo finalmente partiu. As damas de honra foram conduzidas para seus lugares, e Eleanor Harrison foi garantir que os convidados estivessem todos perfeitamente arranjados. Ok, 10 minutos até a hora do show, Liv anunciou, checando seu relógio. Como você está se sentindo? Enjoada, exultante. Quer fugir? Exultante. Ava confirmou sua voz firme. Só eu preciso de um minuto sozinha, só para respirar. Você conseguiu, Liv disse, dando um aperto tranquilizador em seu ombro. Estarei logo lá fora. Vou fazer interferência em qualquer um que tente entrar, especialmente sua futura sogra e seu itinerário minuto a minuto. Leve seu tempo. Liv saiu do quarto, fechando a porta pesada atrás dela com um clique suave. Ava estava finalmente sozinha. A suíte estava de repente, benditamente silenciosa. O silêncio quebrado apenas pelo batimento frenético de seu próprio coração. Ela caminhou até a janela, olhando para a vista deslumbrante de colinas ondulantes, cobertas por fileiras de vinhas verdes exuberantes. Centenas de pessoas estavam reunidas abaixo de um mar de rostos expectantes, voltados para o altar carregado de flores, onde seu futuro esperava. Ela fechou os olhos, imaginando o rosto de Nate, seu sorriso bonito, suas mãos quentes nas dela. Para sempre, ela pensou. A palavra parecia vasta e bonita. Ela só precisava de um momento de silêncio para ancorar esse sentimento. Este momento cristalino perfeito em sua memória antes de sair para começar o resto de sua vida. O escritório do noivo, onde Nate estava, compartilhava uma parede com uma antessala privada adjacente. Buscando silêncio total, ela deslizou para o pequeno espaço forrado de livros, um santuário tranquilo, longe da suíte principal, apenas para reunir seus pensamentos em completa solitude. A antessala era um bolso de tranquilidade.
um contraste marcante com a energia zumbindo da suíte nupcial. O ar cheirava a couro velho e polidor de limão. Uma única poltrona de encosto alto estava ao lado de uma pequena mesa, um espaço claramente projetado para contemplação tranquila. Ava afundou no veludo macio, a saia volumosa de seu vestido de noiva suspirando ao redor dela. Pela primeira vez em todo o dia, ela sentiu que podia realmente respirar. Ela fechou os olhos, contando seus batimentos cardíacos, tentando diminuir o galope selvagem e alegre em seu peito. 1, 2, 3, 4. O silêncio que ela havia desejado foi subitamente quebrado. Não era alto, apenas um murmúrio baixo do outro lado da parede. A parede que conectava ao escritório particular do noivo. A voz de Nate, um sorriso suave e involuntário, tocou os lábios de Ava. Ele ainda estava lá dentro. Ela o imaginou andando pelo chão, bonito e impossivelmente elegante em seu smoking, feito sob medida, talvez praticando seus votos uma última vez. O pensamento era tão cativante que fez seu coração doer de afeição. Ela recostou a cabeça na cadeira, satisfeita em apenas ouvir a cadência de sua voz, o timbre familiar que era seu som favorito no mundo. Mas o tom estava errado. Não era a energia ligeiramente nervosa e animada que ela esperaria. Era baixo, íntimo e estranhamente suave, do jeito que se fala ao tentar acalmar uma situação turbulenta. Havia uma ponta de algo que ela não conseguia identificar. Clandestina, curiosidade fraca no início, depois afiada e insistente, picou-a. Isso era bobo. Era provavelmente apenas uma ligação de última hora com seu padrinho, David Carter, revisando algum detalhe final. Ainda assim, ela se viu levantando da cadeira, suas pantufas de seda não fazendo nenhum som no tapete grosso. Ela se moveu em direção à parede compartilhada, atraída por um puxão inexplicável. Havia uma velha tampa de ventilação de ar ornamentada embutida na parede, uma relíquia da construção original da propriedade, e o som estava filtrando através dela mais claramente. Ela hesitou por apenas um segundo antes de pressionar sua orelha gentilmente contra a parede pintada fria ao lado dela. Não, é difícil, mas você tem que confiar em mim, Nate estava dizendo. Sua voz era uma carícia baixa, uma fita de veludo de som que ele havia usado com ela 1000 vezes em chamadas telefônicas noturnas, apenas por mais algumas horas. Tudo está indo exatamente como planejado. Um plano? Eva franziu a testa. Ele deve estar falando sobre o negócio de Singapura que Lelanena havia mencionado. Sua dedicação era admirável, mas não poderia ter esperado até depois da lua de mel? Houve uma pausa e Ava se esforçou para ouvir o outro lado da conversa, mas era impossível. Ele estava no telefone dele. Não seja assim, a voz de Nate continuou. E agora havia uma nota distinta de ternura apaziguadora que fez um nó frio se formar no estômago de Ava. Era um tom que ela conhecia intimamente. Aquele que ele usava depois que eles tiveram um pequeno desacordo, aquele que a derretia toda vez. Você sabe, não é assim. Você não pode possivelmente pensar que esta cerimônia significa algo mais do que uma transação comercial. Uma transação comercial. As palavras a atingiram como pedras. Sua respiração engasgou em sua garganta. Ele estava falando sobre o casamento deles, o matrimônio deles. Ele estava falando com um associado de negócios, obviamente, e minimizando o significado emocional para manter um exterior profissional endurecido. Sim, tinha que ser isso. Nate era um tubarão na sala de reuniões. Ele estava simplesmente em modo de trabalho. Ela estava sendo ridícula, uma noiva paranoica, deixando seus nervos a dominarem. Mas então ele falou novamente, e as próximas 2 palavras que ele proferiu estilhaçaram sua realidade cuidadosamente construída em 1 milhão de pedaços irreparáveis. Ouça-me, Sofia. Sofia. O nome era estranho. Não era sua mãe, sua irmã, seu assistente. Ava rolou mentalmente por cada associado de negócios, cada conhecido, cada primo distante que ela já o havia ouvido mencionar. O nome Sofia russo era vagamente familiar.
Uma VP sênior em uma empresa rival que eles haviam discutido brevemente como um potencial alvo de aquisição meses atrás. Por que ele estava falando com uma concorrente, uma mulher que ele mal conhecia com tanta intimidade, minutos antes do casamento deles? Sofia, meu amor, você é a única. Nate murmurou, sua voz caindo ainda mais, espessa com uma emoção que era inconfundivelmente real. Esta coisa toda com Ava é um meio para um fim. É a chave que destranca tudo para nós. Você sabe disso. Já passamos por isso. Ava sentiu o sangue escoar de seu rosto. O quarto, antes um santuário pacífico, começou a inclinar-se violentamente, as estantes parecendo empenar e curvar-se. Seu coração, que havia batido com alegria momentos antes, era agora um pássaro preso frenético batendo contra suas costelas. Meu amor. Ele havia chamado esta outra mulher de meu amor. O termo carinhoso, seu nome especial para Ava, parecia ácido em sua pele. Ela queria se afastar, fugir do quarto, desouvir as palavras que estavam se gravando em sua alma. Mas ela estava congelada, presa ao local por uma força magnética horripilante. Ela tinha que saber. Ela tinha que ouvir o resto da mentira que havia sido sua vida. Encostada na parede, Ava sentiu o gesso frio permear a delicada renda de seu vestido, uma premonição arrepiante do gelo que estava rapidamente envolvendo seu coração. O mundo havia se estreitado a este único ponto. O som da voz de seu noivo tecendo uma tapeçaria de traição através da fina divisória. Cada palavra era um fio puxando Tort, estrangulando a bela imagem da vida que ela pensava que estavam construindo juntos. Claro que ela é bonita. Nate estava dizendo uma avaliação dismissiva, quase clínica, que fez o estômago de Ava apertar. Inteligente. É isso que a torna a fachada perfeita. Robert Montgomery a adora. Ele não cederia o controle por procuração de suas ações de mídia para o marido de qualquer um. Ele está fazendo isso por ela. Ele pensa que está garantindo o futuro de sua filhinha com um homem que a ama. Uma onda de náusea tomou Ava tão poderosamente que ela teve que pressionar uma mão em sua boca. Isso não era apenas infidelidade. Este era um golpe longo calculado, um ataque corporativo disfarçado de romance. Seu pai, ele estava usando o amor dela por ele para chegar ao pai dela, para obter controle da empresa que seu avô havia construído do zero. O acordo pré-nupcial, que ela havia pensado ser uma formalidade padrão, agora pairava em sua mente como um documento sinistro. Ela se lembrou de Nate sendo quem sugeriu uma cláusula, uma incomum, sobre a fusão de certos direitos de voto em suas respectivas empresas familiares para mostrar uma frente unida. Os advogados de seu pai haviam questionado isso, mas Nate, com seu charme fácil, havia convencido a todos de que era um gesto de confiança máxima. Não era confiança. Era um cavalo de Troia. Não, não chore, querida. Por favor, não chore. Nate acalmou ao telefone, e a falsa ternura em sua voz era grotesca. Nada muda entre nós. Isto é apenas um pedaço de papel, uma performance. Pense nisso como o trabalho de atuação mais lucrativo de nossas vidas. Assim que a fusão for concluída e os ativos Montgomery forem alavancados em nosso novo empreendimento, iniciarei a estratégia de saída. Um divórcio amigável, tranquilo, em 1 ou 2 anos, citando diferenças irreconciliáveis. Até lá, será tarde demais para eles desfaçam os laços financeiros. 1 ano ou 2. Ele tinha todo o casamento falso deles e sua demolição planejados. Ele falou disso com a mesma estratégia desapaixonada que usaria para descrever um portfólio de ações. Ele viveria com ela dormir, com ela fingir amá-la por até 2 anos. Tudo, enquanto seu coração pertencia a esta Sofia e sua ambição pertencia ao legado de sua família. Ava pensou de volta em todo o relacionamento deles. O romance relâmpago, os grandes gestos, as declarações de amor perfeitamente cronometradas. Alguma coisa disso tinha sido real. A viagem à Toscana onde ele havia proposto ao pôr do sol. Ele estava pensando em Sofia então.
As noites em que ele assegurava e sussurrava sobre o futuro deles, os filhos deles, era tudo um roteiro meticulosamente ensaiado. Uma clareza fria e horripilante a dominou. Ela viu tudo agora. O jeito que ele havia sutilmente direcionado conversas para os negócios de seu pai, seu interesse casual nos lucros do Q3 da empresa, o jeito que ele havia se integrado perfeitamente em cada faceta de sua vida pessoal e profissional. Ele não era um parceiro, ele era um infiltrador. Eu tenho que ir, Nate disse, sua voz ficando ligeiramente mais apressada. A música está prestes a começar. Meu padrinho provavelmente está tendo uma convulsão se perguntando onde eu estou. Apenas seja paciente. Eu te vejo hoje à noite. Um som engasgado, estrangulado escapou dos lábios de Ava. Hoje à noite ele ia deixar a recepção do próprio casamento para encontrar sua amante. A pura audácia disso era tirar o fôlego. Sim, hoje à noite. Nate confirmou, como se respondesse ao seu grito silencioso e horrorizado. Nosso lugar de sempre. Por volta da meia-noite direi a Ava que tenho que fazer uma chamada de conferência com o escritório de Tóquio. Ela vai comprar. Ela compra tudo. A frase final foi o golpe mortal. Foi temperado com um desprezo casual, uma superioridade presunçosa que revelou a verdadeira profundidade de sua decepção. Ele não apenas a traiu, ele não a respeitava. Ele a via como um peão ingênuo e crédulo em seu jogo elaborado. O amor que ela sentia, a confiança que ela lhe havia dado tão livremente, era em seus olhos uma fraqueza a ser explorada. Eu te amo, Sofia. Ele murmurou as 3 palavras finais, uma sentença de morte para a vida que Ava estava prestes a abraçar. Só você, sempre. Ava tropeçou para trás da parede, sua mão voando para seu peito, como se para segurar fisicamente seu coração. O quarto estava girando mais rápido agora, as bordas borrando em uma névoa cinza. O vestido bonito e caro parecia uma mortalha. O diamante de 7 quilates em seu dedo parecia tão pesado e tão frio quanto uma lápide. A música alegre que havia começado a flutuar do pátio, as notas suaves e esperançosas do quarteto de cordas, sinalizando o início da cerimônia, soava como uma marcha fúnebre. Seu dia de casamento, o dia em que sua vida deveria começar. Foi, em vez disso, o dia em que ela soube que tudo havia sido uma mentira. Por um longo momento silencioso, Ava não pôde fazer nada além de ficar de pé no centro da antessala, seu corpo rígido de choque. O ar que ela puxou para seus pulmões parecia fino e inútil, não oferecendo oxigênio ao seu cérebro sufocante. O mundo fora do pequeno quarto, os convidados, a música, o homem esperando no altar, parecia estar acontecendo em uma dimensão diferente, uma realidade distante e abafada da qual ela não fazia mais parte. Sua própria realidade havia colapsado para dentro, deixando nada além do eco ressonante das palavras de Nate. Ela compra tudo. Um tremor violento começou em suas mãos e se espalhou por todo o seu corpo. Ela olhou para sua mão esquerda para o magnífico diamante que Nate havia colocado lá. Não era um símbolo de amor. Era um adiantamento por um serviço, o preço pela empresa de sua família. Ela arranhou o anel, seus dedos desajeitados, desesperada para tirá-lo. Mas seus nós dos dedos estavam inchados do estresse e ele não se mexia. Um soluço estrangulado de frustração e desespero rasgou sua garganta. O cheiro das rosas brancas que ela carregava em seu buquê, agora descansando na pequena mesa, era de repente enjoativo e nauseabundo. O perfume de uma mentira. O dia inteiro foi uma mentira. O vestido era um traje para uma tola. Os votos que eles haviam escrito juntos eram uma obra de ficção. Seu amor, o amor vasto e avassalador que ela havia sentido por Nate, era uma emoção fantasma desperdiçada em um homem que não existia. O homem que ela amava era um personagem cuidadosamente construído, e o verdadeiro Nathaniel Harrison era um monstro. A porta rangeu e Liv enfiou a cabeça. Tudo bem aqui?
A música começou. Seu pai está esperando logo do lado de fora da suíte. É hora de ir. A expressão alegre de Liv dissolveu-se no instante em que ela viu o rosto de Ava. O sangue havia escorrido dele, deixando para trás uma tela branca de osso nua de horror. Os olhos de Ava estavam arregalados e vazios, sua maquiagem uma máscara trágica perfeita, que não podia esconder a devastação total por baixo. Ava, o que é? O que há de errado? Liv perguntou, correndo para o lado dela e agarrando seus braços. O corpo inteiro de Ava estava tremendo. Meu Deus, você parece que viu um fantasma. Pior. Ava sussurrou sua voz um som seco e áspero que era mal humano. Eu ouvi um. Ela não conseguia formar uma frase coerente. As palavras estavam engarrafadas atrás do nó de luto em sua garganta. Ela só conseguia apontar um dedo tremendo em direção à parede. A parede que a separava do homem que acabara de aniquilar seu mundo. Nate, ela engasgou. Ele estava no telefone no escritório. Os olhos de Liv se estreitaram, seus instintos protetores flamejando. E ele? Ele está a cancelando? Aquele filho covarde de um não. Ava a interrompeu, uma única risada histérica escapando de seus lábios. Era um som terrível, afiado e quebrado. Ele não está a cancelando. É uma performance. O trabalho de atuação mais lucrativo de nossas vidas. Pedaço por pedaço agonizante em frases entrecortadas e fracturadas. Ava retransmitiu a conversa que ela havia escutado. Ela repetiu o nome Sofia. Ela detalhou a linguagem corporativa fria que ele usou para descrever o casamento deles. Ela explicou o plano contra seu pai, a alavancagem dos ativos Montgomery, a estratégia de saída planejada de um divórcio em 2 anos. A cada palavra que ela falava, a realidade tornava-se mais sólida, mais inegável. Dizê-lo em voz alta tornou-o real. Liv ouviu, seu rosto transformando-se de confusão para descrença, e finalmente para uma fúria fria e concentrada que era aterrorizante de se ver. O sangue escorreu de seu rosto, espelhando o de Ava, mas seus olhos ardiam com um fogo justo. Todas as suas dúvidas iniciais, todos os sutis sinais de alerta que ela havia deixado de lado por causa de Ava, voltaram rugindo. Eu sabia, Liv sibilou sua voz baixa e venenosa. Eu sabia que havia algo estranho nele. O jeito que ele olhava para o portfólio de seu pai, as perguntas que ele fazia. Eu disse a mim mesma que estava sendo paranoica. Ela apertou os braços de Ava, seu aperto aterrador. Aquela cobra parasitária manipuladora. Eu vou matá-lo. Limpa a garganta. Eu vou sair lá e acabar com ele agora mesmo. É tarde demais, Ava murmurou, seu olhar distante. A cerimônia está começando. Todos estão esperando. O puro ímpeto do dia parecia imparável. Um trem de carga indo para um penhasco. Então nós paramos, Liv insistiu, sua voz subindo com urgência. Nós saímos lá agora mesmo e contamos ao seu pai. Nós cancelamos tudo. Humilhá-lo na frente de todas aquelas pessoas. Deixe-o explicar isso para Elenena e seu cronograma perfeito. O pensamento de ir embora, de correr e se esconder, era tentador. Ela poderia se dissolver em uma poça de lágrimas, deixar Liv resolver e acordar amanhã para lidar com as consequências. Mas então as últimas palavras de Nate ecoaram em seus ouvidos. Ela compra tudo. A presunção, o desprezo casual. Ele a via como fraca um peão a ser jogado. Se ela fugisse chorando, estaria provando que ele estava certo. Ele inventaria uma história, a pintaria como uma noiva fugitiva instável, e talvez até salvasse sua reputação. Ele venceria. Um novo sentimento começou a surgir sob o peso esmagador de seu luto. Era pequeno no início, uma minúscula brasa nas cinzas de seu coração. Mas enquanto ela olhava para sua própria reflexão na vidraça escurecida, uma mulher em um vestido branco estilhaçada, mas ainda não quebrada. Essa brasa começou a brilhar. Era raiva, uma raiva pura, clarificadora.
Ele não ia vencer. Ele não ia destruir a família dela e sair ileso. Ela não seria a vítima em sua história. Ela seria o acerto de contas. Não, Eva disse, sua voz subitamente firme, infundida com uma calma arrepiante. Não vamos parar. Eu não estou fugindo. Ela endireitou os ombros, erguendo o queixo. Seus olhos, quando ela encontrou Liv no espelho, não estavam mais vazios. Eles estavam em chamas. Estou caminhando por aquele corredor. Liv a encarou completamente perplexa. O quê? Ava, não! Você está louca! Você não pode se casar com ele. Você não pode ficar lá em cima e fazer votos para aquele monstro. Não vou me casar com ele, Ava disse, sua voz tão afiada e fria quanto gelo quebrando. Vou expô-lo. O choque que a havia paralisado momentos atrás havia recuado, substituído por uma clareza bastante natural. O luto ainda estava lá, uma enorme ferida aberta em seu peito. Mas sua mente agora estava trabalhando com a eficiência impiedosa da estrategista de alto nível que ela era. Nate havia confundido o amor dela com tolice. Ele havia confundido a confiança dela com cegueira. Ele estava prestes a descobrir o quão devastadoramente errado ele estava. Ele quer uma performance. Os lábios de Ava se retorceram em um sorriso amargo, sem alegria. Vou dar a ele a performance de uma vida na frente de nossos 500 amigos mais próximos, família e associados de negócios. Na frente de meu pai, na frente de sua mãe. O entendimento amanheceu no rosto de Liv, seguido por um sorriso lento e lupino. Oh, você mulher magnífica! Qual é o plano? Preciso de provas, Ava disse, sua mente acelerada. Não pode ser apenas minha palavra contra a dele. Ele vai negar tudo. Ele vai me chamar de histérica, dizer que tenho nervosismo pré-casamento. A mãe dele vai apoiá-lo. Preciso de algo concreto. O telefone dele, Liv disse instantaneamente. Ele estava nele. Tem que estar no escritório. David Carter está lá com ele. Ava retrucou. Não podemos simplesmente entrar. Então vou criar uma distração, Liv disse, já se movendo em direção à porta. Vou dizer a David que Elelanena está tendo um colapso sobre os arranjos florais na entrada principal e precisa de sua assistência imediata. Ela está sempre tendo um colapso por algo. Ele não vai questionar. Isso deve me dar 1 minuto, talvez 2. O que você está procurando? Registros de chamadas, mensagens de texto com esta Sofia, qualquer coisa. Os olhos de Liv varreram o quarto. Um plano se formando. Nate é arrogante. Ele provavelmente pensa que é intocável. Ele pode nem ter apagado ainda. É muito arriscado, Liv. Se você for pega, o único risco é deixá-lo escapar impune disso. Lívia interrompeu sua expressão feroz. Enquanto faço isso, você precisa fazer algo por mim. Pegue seu pai agora. Ava assentiu, sua resolução endurecendo. A música está ficando mais alta. Não temos muito tempo. Vá usar a porta de conexão da suíte principal para o corredor. Ninguém vai te ver. Diga ao seu pai que há uma emergência com o vestido. Qualquer coisa. Apenas o traga para este quarto e não o deixe sair. Eu te encontro aqui de volta. Com um último olhar determinado, Liv saiu da antessala. Ava deu um último suspiro profundo, compondo seu rosto em uma máscara de preocupação plácida. Ela voltou para a suíte nupcial, que agora estava vazia, e abriu a porta principal para o grande corredor. Seu pai, Robert Montgomery, estava lá parecendo real e orgulhoso em seu smoking, seu cabelo prateado perfeitamente penteado. Seu sorriso caloroso era a coisa mais gentil que ela já havia visto, e a visão dele, tão cheio de amor e orgulho por ela, quase a quebrou. Lá está você, minha querida, ele disse, estendendo seu braço. Pronta para dar a caminhada mais longa e importante de sua vida. Quase pai, Ava disse, forçando sua voz a permanecer estável. Há um pequeno rasgo na renda na parte de trás do meu vestido. Liv está tentando encontrar um alfinete. Você poderia vir para a antessala por 1 segundo?
Eu não quero que mais ninguém veja. O sorriso de Robert vacilou ligeiramente, substituído por preocupação. Claro, querida. Qualquer coisa que você precisar. Ela o levou além da suíte nupcial vazia e para a pequena e silenciosa antessala, onde seu mundo havia terminado minutos antes. Ela fechou a porta firmemente atrás deles. Ava, o que é isso? Seu pai perguntou, sua testa franzida, enquanto ele olhava ao redor do pequeno quarto. Onde está a torre? Ava se virou para encará-lo, deixando a máscara de compostura cair. Seu pai viu a angústia crua em seus olhos e todo o seu comportamento mudou. O pai comemorativo desapareceu, substituído pelo CEO astuto e protetor que podia detectar uma ameaça a uma milha de distância. O casamento está cancelado. Ava afirmou, sua voz tremendo mais clara. O quê? O que aconteceu? Ele fez algo com você? As mãos de Robert já estavam se fechando em punhos, concisamente e com uma falta arrepiante de emoção que assustou até a si mesma. Ela contou tudo a ele. Ela omitiu o desgosto, a traição pessoal e focou nos fatos que ele, como empresário, entenderia imediatamente. Nate está se casando comigo para obter o controle por procuração de suas ações. É um plano de aquisição corporativa orquestrado com uma mulher chamada Sofia Russo. Ele planeja alavancar nossos ativos, fundi-los em uma nova empresa e depois se divorciar de mim em menos de 2 anos. Robert Montgomery empalideceu. Ele afundou na poltrona que Ava havia ocupado antes, parecendo como se tivesse sido fisicamente atingido. Por um momento, ele ficou em silêncio, processando a pura escala do engano. Não era apenas o coração de sua filha. Era o trabalho de sua vida, o legado de sua família que havia sido alvo. Sua expressão mudou de choque para uma raiva glacial e aterrorizante que fez o ar no quarto esfriar. Aquele jovem, ele começou sua voz um rosnado baixo, está prestes a aprender o que realmente significa cruzar um Montgomery. Nesse exato momento a porta abriu silenciosamente e Liv deslizou de volta para o quarto, seu rosto pálido, mas seus olhos triunfantes. Ela estava segurando sua pequena bolsa de mão joia. Você conseguiu? Ava respirou. Melhor, Liv sussurrou sua voz, tremendo de adrenalina. O laptop dele estava aberto em sua mesa. Ele tem um programa que grava automaticamente suas chamadas de negócios para garantia de qualidade. Ele deve ter esquecido de desligá-lo. Ela abriu sua bolsa e puxou um pequeno pendrive USB. Eu tenho a conversa inteira de 10 minutos. Cada palavra. Ava olhou do pendrive USB na mão de Liv para a fúria ardente nos olhos de seu pai. A peça final de seu plano acabara de se encaixar. O quarteto de cordas lá fora aumentou, tocando os compassos de abertura da marcha nupcial. Era a hora. Robert se levantou, suas costas retas como um fuso. Ele olhou para sua filha, seus olhos cheios de uma mistura de imensa dor por ela e orgulho ilimitado. Ele estendeu seu braço. Parece, minha querida, ele disse, sua voz sombria mas resoluta, que ainda temos uma caminhada a fazer. Caminhando pelo corredor no braço de seu pai, foi uma experiência surreal, fora do corpo. Os rostos dos convidados se voltaram para ela. Um mar de sorrisos radiantes e lágrimas felizes. Eles viram uma noiva radiante, a imagem da perfeição deslizando em direção ao seu feliz para sempre. Eles não viram o conselho de guerra que havia ocorrido momentos antes. Nem podiam sentir o frio ártico emanando da noiva e de seu pai. Ava manteve a cabeça erguida, seu buquê de rosas brancas agarrado em um aperto tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. Seus passos eram medidos e deliberados, não os passos hesitantes de uma noiva nervosa, mas a marcha determinada de um soldado. Seu olhar estava fixo no fim do corredor no homem parado sob um magnífico arco de flores. Nathaniel Harrison. Ele era ainda mais bonito do que ela havia lembrado.
seu sorriso amplo e confiante. Enquanto ela se aproximava, ela viu o olhar em seus olhos, uma mistura de adoração e posse triunfante. Ele pensou que havia vencido. Ele estava olhando para seu grande prêmio, sua bela e desavisada chave para uma dinastia. A visão disso alimentou o fogo de sua raiva, queimando os últimos vestígios de suas lágrimas. A mão de seu pai era uma rocha em seu braço. Ele se inclinou em seu sussurro para os ouvidos dela sozinha. Eu estou tão orgulhoso de você, Eva. Deixe-o ter isso. Quando eles alcançaram o altar, Robert não apenas deu a mão dela para Nate. Ele a colocou lá com uma formalidade pontual, seus olhos travando com os de Nate por uma fração de segundo longa demais, uma promessa silenciosa de retribuição. Nate, alheio, sorriu para ela. Você está deslumbrante, ele sussurrou, sua voz cheia do falso calor que antes havia sido seu mundo inteiro. Eu sou o homem mais sortudo vivo. Você não tem ideia, Eva respondeu, sua voz suave, seu sorriso uma imitação arrepiantemente perfeita de uma noiva feliz. O sorriso dele vacilou por um segundo, confuso com o tom dela, mas o oficiante começou a falar, e o momento passou. A cerimônia começou. As palavras tomaram Ava platitudes sem sentido sobre amor, confiança e para sempre. Ela ficou perfeitamente imóvel, uma estátua de mármore de uma noiva, seus olhos nunca deixando o rosto de Nate. Ele pareceu sentir uma mudança na atmosfera, seu sorriso confiante apertando nas bordas, enquanto ele encontrava seu olhar gélido e sem piscar. Ele mexeu com seus punhos, um brilho de incerteza em seus olhos. Eles passaram pelas observações de abertura e pelas leituras. Então veio o momento. O oficiante sorriu benevolentemente. Antes que estes dois sejam unidos em matrimônio, se houver alguém presente que tenha justa causa para acreditar que eles não deveriam se casar, que falem agora ou para sempre, guardem sua paz. Uma pausa teatral tradicional. Os convidados se mexeram, alguns tossiram educadamente. No silêncio, Ava, que deveria ser a imagem da aquiescência silenciosa, deu um pequeno passo deliberado para a frente e levantou a mão. Um suspiro coletivo ondulou pela multidão. Começou como um murmúrio e cresceu em uma onda de sussurros chocados. O rosto de Nate congelou, o sangue escorrendo dele, sua máscara do noivo charmoso rachando em 1 milhão de pedaços. Sua mãe, Elelanena, na primeira fila, parecia como se tivesse levado um tapa. Ava, o que você está fazendo? Nate sibilou sua voz, um sussurro em pânico, agarrando a mão dela. Ela a puxou como se o toque dele fosse veneno. Ela se virou para o oficiante atordoado. Eu acredito que tenho justa causa, ela disse, sua voz ressoando clara e firme, amplificada pelo pequeno microfone preso à sua lapela. Os técnicos, assumindo um toque moderno planejado para a cerimônia, o haviam ligado. Cada pessoa no vinhedo podia ouvi-la perfeitamente. Ela virou seu corpo ligeiramente, dirigindo-se não apenas a Nate, mas a toda a Assembleia. Eu gostaria de agradecer a todos por virem hoje para celebrar esta união. Uma união que eu, até cerca de 20 minutos atrás, acreditava ser baseada em amor e respeito mútuo. No entanto, acabo de ser informada de algumas novas informações que alteraram bastante os termos do acordo. Ela viu seu pai assentir sombriamente de seu assento. Ela viu Liv parada ao lado das outras damas de honra, sua expressão uma de vindicação justa. Os olhos de Ava encontraram os de Nate novamente. Os dele estavam arregalados com o horror nascente e descrença. Você vê, ela continuou, sua voz pingando escárnio. Eu sempre pensei que o apelido de meu noivo para mim era meu amor. Um pouco sem originalidade, talvez, mas eu o apreciava. Imagine minha surpresa quando soube, pouco antes de caminhar por este corredor, que ele reserva o mesmo termo carinhoso para outra mulher, uma mulher chamada Sofia Russo. O nome pairava no ar. Nate estremeceu como se tivesse levado um tiro. Sua boca abriu, mas nenhuma palavra saiu.
Mas infidelidade simples eu poderia ter sido capaz de perdoar. Ava continuou sua voz subindo em poder. O que eu acho um pouco mais difícil de ignorar é o motivo deste casamento. Nate chamou de transação comercial, um meio para um fim, o trabalho de atuação mais lucrativo de nossas vidas. As palavras dele, não as minhas. Ela deu um passo mais perto dele, sua voz caindo para um sussurro conspiratório que o microfone levava a cada canto da audiência atordoada. O plano era bastante brilhante, realmente. Casar a filha amorosa e confiante para obter o controle por procuração da empresa de seu pai. Alavancar os ativos de Media Montgomery, garantir seu futuro e então pedir um divórcio tranquilo em 1 ou 2 anos. E o tempo todo você estaria vendo Sofia. Você até tinha um encontro planejado para hoje à noite, seu lugar de sempre. Meia-noite depois de ter mentido para sua nova esposa sobre uma chamada de conferência com Tóquio. Nate finalmente encontrou sua voz. Ela está histérica, ele gaguejou, olhando descontroladamente para a multidão, depois para sua mãe. Ela está com nervosismo pré-casamento. Ela não está bem. Elela Nena Harrison começou a se levantar de seu assento, seu rosto uma máscara de fúria e humilhação, pronta para defender seu filho e salvar a situação. Mas antes que ela pudesse falar, Liv deu um passo à frente da linha da festa nupcial. Ela segurou seu telefone, que estava conectado a um pequeno alto-falante portátil no púlpito do oficiante. "Esta é a sua voz, Nate?" Liv perguntou, seu tom mortal. Ela apertou o play e no silêncio atordoado da tarde do Vale de Napa, a própria voz de Nate encheu o ar suave e conspiratória. "Esta coisa toda com Ava é um meio para um fim. É a chave que destranca tudo para nós. Eu te amo, Sofia. Só você sempre." A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi absoluto e condenatório. O silêncio foi quebrado por uma cacofonia de suspiros, murmúrios irritados e o clique frenético de telefones enquanto os convidados começavam a perceber que estavam testemunhando o evento mais escandaloso da década. Nate ficou congelado no altar, seu rosto um tom fantasmagórico de pálido, exposto e completamente derrotado. A gravação de sua própria voz, sua própria traição íntima, era prova inegável. O charme, a confiança, a fachada cuidadosamente construída haviam sido despojados, deixando para trás um trapaceiro comum e patético. Ele olhou desesperadamente para sua mãe, mas Elela Nena Harrison não estava mais olhando para ele com orgulho maternal. Seu rosto era uma tempestade de humilhação pública. Seu filho não tinha sido apenas infiel. Ele havia sido pego. Ele havia transformado o nome Harrison em motivo de chacota na frente da mesma sociedade que ela havia passado a vida cultivando. Seu horror não era por sua alma, mas por seu status. Robert Montgomery levantou-se de seu assento na primeira fila, sua presença exigindo atenção imediata. Ele não olhou para Nate. Ele se dirigiu aos convidados reunidos, sua voz ressoando com a autoridade de um homem que havia construído um império. A partir deste momento, ele anunciou suas palavras afiadas e finais. Montgomery Media e todas as suas afiliadas estão rompendo todos e quaisquer laços, tanto presentes quanto futuros, com a Harrison Industries. Quaisquer joint ventures estão por este meio terminadas. Nossa equipe jurídica estará em contato. Cada frase era um golpe de martelo, desmantelando pública e profissionalmente as ambições da família Harrison. Foi uma execução corporativa realizada em plena luz do dia. Nate finalmente olhou para Ava, uma expressão desesperada e suplicante em seu rosto. "Ava, por favor, podemos falar sobre isso." "Não faça isso." Ava olhou para o homem que ela quase havia se casado, e pela primeira vez ela não sentiu nada. Sem amor, sem ódio, nem mesmo pena.
Havia apenas um vasto espaço vazio onde seus sentimentos por ele costumavam estar. Ele era um estranho, uma proposta de negócio falhada. Ela lentamente começou a tirar suas luvas de seda brancas. Então, com uma força que ela não sabia que possuía, ela torceu o anel de diamante de 7 quilates em seu dedo. Ele finalmente se soltou. Ela o segurou, deixando-o pegar a luz da tarde, um símbolo cintilante de uma mentira tóxica. Ela o olhou diretamente nos olhos. A empresa de meu pai, o legado de minha família, minha confiança. Você pensou que este era o preço por tudo isso? Ela disse, sua voz quieta, mas carregando o peso de sua convicção. Ela abriu a palma da mão e deixou o anel cair. Ele atingiu os degraus de pedra do altar com um pequeno clique definitivo, um som de finalidade que ecoou pelo vinhedo. Você não é rico o suficiente para pagar meu coração. Sem mais uma palavra, sem um único olhar para trás, Ava se virou. Ela juntou a saia de seu magnífico vestido, aquele que ela havia escolhido para uma vida que não existia mais, e ela começou a andar. Não correr, andar de volta pelo corredor que ela acabara de subir. Desta vez, os rostos dos convidados eram um borrão de choque, admiração e, para muitos, profundo respeito. Ela não era uma noiva abandonada, fugindo em vergonha. Ela era uma rainha abdicando de um trono corrupto, sua cabeça erguida, suas costas retas. Ela havia entrado nesta cerimônia uma garota ingênua, apaixonada, e estava saindo uma mulher que havia salvado a si mesma e sua família. Seu pai e Liv entraram em passo de cada lado dela, enquanto ela alcançava o fim do corredor. Eles não falaram. Eles não precisavam. Eles simplesmente formaram uma parede protetora ao redor dela. Sua presença, um testemunho silencioso do amor que era real e duradouro. Enquanto ela saía de debaixo da sombra do dossel de casamento e para a luz solar brilhante e não filtrada, Ava deu seu primeiro suspiro profundo de ar puro. O cheiro de rosas não parecia mais enjoativo. Era apenas o cheiro de um dia bonito, o primeiro dia de seu novo futuro não escrito. O caminho à frente era incerto e a ferida da traição era profunda. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela estava livre. O casamento havia acabado. Sua vida estava apenas começando. A caminhada para longe do altar foi a mais longa e a mais curta da vida de Ava. Cada passo era um corte deliberado de um laço com o passado. A cacofonia atrás deles, os gritos chocados, a voz em pânico de Elenena Harrison, tentando afirmar controle seus lamentáveis gritos esvaecidos de seu nome, fundiram-se em um rugido sem sentido. O som de uma cidade distante, em colapso, que não era mais problema dela. Ela não olhou para trás. Olhar para trás seria reconhecer as ruínas. E agora, tudo o que ela podia fazer era focar em colocar um pé na frente do outro. Robert Montgomery os guiou com uma mão firme em suas costas, seu outro braço protetoramente ao redor de Liv, direcionando-os para longe do pátio principal e em direção à vila privada reservada para a família, no lado distante da propriedade. Seus passos crocitaram no caminho de cascalho, um som rítmico nítido contra o caos que eles estavam deixando em seu rastro. Alguns dos funcionários de segurança da propriedade, alertados por Robert, com um único gesto afiado, materializaram-se ao redor deles, formando um perímetro silencioso e inatingível. Eles eram uma unidade pequena e unida, movendo-se através de uma zona de guerra de sua própria criação. No momento em que a pesada porta de carvalho da vila se fechou atrás deles, o mundo silenciou. As paredes à prova de som bloquearam o pandemônio, deixando apenas o som de sua própria respiração irregular. Por um segundo, os três apenas ficaram ali no hall opulento, a adrenalina do confronto escoando, deixando um vácuo oco e zumbindo em seu lugar. E então o corpo de Ava lembrou a dor que sua mente havia mantido à distância. Um tremor começou em seus joelhos, viajando por seu corpo, até que seus dentes batiam.
O magnífico vestido de noiva, que havia parecido uma armadura momentos antes, agora parecia uma gaiola de chumbo. O espartilho, antes um símbolo de elegância nupcial, era um torno apertando o ar de seus pulmões. Ela olhou para suas mãos, não mais agarrando o buquê, e as viu tremendo incontrolavelmente. A força que a havia carregado pelo corredor, a fúria fria que havia alimentado seu discurso, evaporou. Tudo o que restou foi a garota que havia sido totalmente e devastadoramente traída. Eu não consigo respirar, ela sussurrou, suas mãos arranhando os intrincados botões de pérola descendo suas costas. Liv estava sobre ela em um instante. Ok, estamos tirando. Pai, nos dê um minuto. Robert, que já havia puxado seu telefone, seu rosto fixo como granito, deu um único aceno doloroso e recuou para a extremidade oposta da sala de estar, de costas para eles. Ele começou a falar em tons baixos e letais, sua voz uma arma sendo implantada contra a família Harrison. Coloque nossa equipe jurídica em uma chamada de conferência agora. Quero uma liminar completa contra a Harrison Industries até de manhã e me traga nosso chefe de RP. Não me importa que seja sábado. Os dedos ágeis e seguros de Liv trabalharam nos botões impossíveis. Apenas respire, Ava. Dentro e fora. É isso. Estamos quase lá. Um por um, os botões se soltaram e a cada liberação uma onda de desespero tomou Ava. Era como se o vestido a tivesse mantido unida, e agora ela estava se desfazendo nas costuras. Quando Liv finalmente puxou a seda e a renda pesadas de seus ombros, deixando-o cair em uma pilha no chão como uma nuvem caída, as pernas de Ava cederam. Ela desabou em um sofá de veludo, um soluço cru e gutural rasgando sua garganta. Não era um grito de raiva, era um som de perda profunda. Ela não estava apenas chorando por Nate, o mentiroso e o trapaceiro. Ela estava chorando pelo homem que ela pensava que ele era. Ela chorou pelas memórias felizes, agora manchadas e grotescas em sua falsidade. Ela chorou pelo futuro que ela havia tão meticulosamente planejado, a casa que eles iriam construir, os filhos que ela havia imaginado com seu sorriso. Ela estava de luto por uma morte, a morte de um sonho, e a morte da mulher que ela havia sido quando acordou naquela manhã tão cheia de esperança e amor. Liv se ajoelhou diante dela, e envolvendo-a em seus braços. Ela não ofereceu platitudes ou garantias vazias. Ela apenas a segurou, deixando Ava encharcar o ombro de seu vestido de dama de honra cinza pomba, com lágrimas fornecendo uma âncora silenciosa e firme na tempestade de seu luto. Depois do que pareceu uma eternidade, os soluços diminuíram para respirações trêmulas. Ava se afastou, seu rosto manchado, seus olhos em carne viva. Ele nunca me amou. Ela sussurrou a verdade simples e devastadora disso pairando no ar. Nada disso era real. O amor que você sentiu era real, Ava. Liv disse ferozmente, suas mãos emoldurando o rosto de Ava. Seu coração, sua confiança, sua esperança. Isso era tudo genuíno. Ele era o falso. Ele era o vazio. Nunca o deixe envenenar o que é bom e verdadeiro dentro de você. Do outro lado do quarto, Robert encerrou sua ligação. Ele caminhou, sua expressão suavizada com a dor de um pai. Ele se ajoelhou ao lado de Liv, pegando a mão trêmula de Ava na sua. A segurança está escoltando os Harrison para fora da propriedade. Os convidados estão sendo informados de uma emergência familiar súbita. Nossa equipe está cuidando da mídia. Você não precisa se preocupar com nada disso. Ele apertou a mão dela. Você foi magnífica, Ava. Você foi uma guerreira. Eu não me sinto como uma guerreira, ela sussurrou, olhando para a pilha de seda marfim no chão. Eu só me sinto quebrada. Você foi quebrada aberta. Seu pai corrigiu gentilmente. E você vai curar, e você será mais forte do que jamais foi antes. Ele olhou de sua filha para sua melhor amiga, seus olhos cheios de gratidão. Ambas vocês irão.
Uma frágil sensação de paz começou a se instalar no quarto. O pior havia acabado. A mentira foi exposta. A performance estava feita. Ava olhou para os dois rostos diante dela, sua amiga ferozmente leal e seu pai inabalável. Isso era real. Este amor, este apoio era a fortuna que Nate nunca havia sido inteligente o suficiente para ver. Ela havia perdido um noivo, um futuro, uma fantasia. Mas ela não havia perdido tudo. Ela nem havia perdido as coisas mais importantes. Eles estavam bem aqui ajoelhados com ela nas ruínas. O que Ava fez naquele dia não era apenas sobre vingança. Foi um ato profundo de reivindicar sua própria história. Diante da traição devastadora, ela se recusou a ser a vítima. Ela escolheu força sobre tristeza, verdade sobre tradição e seu próprio valor sobre um conto de fadas oco. Sua caminhada de volta por aquele corredor não foi uma fuga. Foi uma coroação. Ela se coroou a governante de seu próprio destino. Todos nós enfrentamos momentos onde nosso mundo é abalado, onde as pessoas em quem confiamos se revelam ser outra pessoa inteiramente. A questão é, o que fazemos a seguir? Nós desmoronamos ou nós nos levantamos das cinzas mais fortes e mais sábios? O que você teria feito nos sapatos de Ava? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você já teve que encontrar força no meio de uma tempestade, queremos ouvir sua história. Sua jornada poderia ser a inspiração que outra pessoa precisa ouvir hoje. Obrigado por ouvir, e se esta história o moveu, por favor, dê um like, compartilhe com alguém que precisa de uma história de resiliência e inscreva-se para mais drama da vida.